Ok, gente, como eu falei para vocês, agora a gente vai falar sobre a velocidade de escape. Toda vez que a gente joga um objeto para cima, ele vai subir até determinado limite de velocidade, vai parar, ou seja, vai diminuir a velocidade e depois vai iniciar um movimento de queda. Esse é o tipo mais simples que a gente já aprendeu quando a gente estava falando anteriormente de movimento uniforme, falamos de queda livre e tudo. Esse movimento de queda livre acontece porque a partir da velocidade com que esse objeto é lançado, ele atinge um limite no qual ele para. Então, quando a gente quer jogar um objeto para fora da órbita, eu tenho uma velocidade específica para isso. É uma velocidade na qual eu jogo o objeto e ele vai ter velocidade suficiente para ir simplesmente sair em direção ao espaço sideral. Tá? Essa velocidade mínima que eu estou dizendo é a chamada de velocidade de escape. Então, essa velocidade é o valor no qual um corpo deve ser lançado para que, quando ela atinge determinado ponto, ela consiga sair em direção ao espaço, ou seja, vença a ação gravitacional do planeta. Essa velocidade, ela tem uma equação que é determinada a partir da raiz quadrada de 2 vezes g vezes m sobre r. Observem que essa equação é próxima à equação de translação de um corpo em órbita, só que aqui a gente tem um fator 2 aparecendo nessa equação. Então, essa equação ela sempre vai ser usada para determinar a velocidade do escape. Observem que aqui a gente tem o G, que é a constante gravitacional, que a gente acabou de ver ali anteriormente, a massa do planeta e o raio. Para a Terra, a gente tem um valor aproximado, se a gente calcular essa velocidade de escape, esse valor é de 11,2 km por segundo, tá? E aí, dentro dessas condições, a gente tem as seguintes características. Se a velocidade de lançamento do corpo for menor que 8 km por segundo, ele vai retornar à Terra, tá? Ele vai retornar à Terra e vai cair em queda livre. Se eu lançar uma velocidade igual ou maior que 11,2 km por segundo, que é a velocidade mínima para escape, ele não retorna à Terra. Ou seja, essa velocidade sendo igual ou maior que 11,2, ele é lançado e ele consegue ir em direção ao espaço. Se a velocidade estiver em torno de 8 km por segundo até 11,2 km por segundo, ou seja, tem que ser maior que 8 e menor que 11,2. Quando estiver dentro desse intervalo, esse corpo ele vai entrar em órbita elíptica com a Terra, por exemplo. Então, ele vai entrar e vai ficar em órbita. Significa que ele vai fazer aquele movimento que a gente viu anteriormente. Ele vai manter um raio padrão e vai ficar fazendo um movimento de translação em torno do planeta. Aqui tem alguns tipos, tá? De alguns valores de velocidade de escape para alguns tipos de astro, incluindo planetas, a Terra e o Sol, por exemplo, né? Que tem vários tipos. Para vocês observarem como é diferente as velocidades de escape em cada tipo de planeta, dada a sua massa e o seu raio, tá? Então, aqui a Lua, por exemplo, a velocidade de escape é de 2,38 km por segundo. É bem menor que na Terra, né? Por quê? Ela tem uma condição de massa e raios bem diferentes do da Terra. A gente já viu o valor da velocidade de escape na Terra, 11,2. Aqui tem a velocidade de escape de Júpiter. Observem como aumenta esse valor. E aqui a do Sol, 618 km por segundo. Então, é bem complicado lançar um corpo, se fosse possível existir um corpo lá presente no Sol, né? Para ele escapar da atmosfera do Sol, da ação gravitacional do Sol, ele teria que ser lançado com uma velocidade
de 618 quilômetros por segundo. E isso é bem alto, né? Algumas relações que a gente precisa saber, tá? Sua órbita deve ser circular e contida no plano equatorial do planeta. Seu período de translação deve coincidir com o período de rotação da Terra ao redor do seu eixo, isso é, 24 horas. Seu raio de órbita deve ser 6,7 raios terrestres aproximadamente. Aqui há algumas condições para o corpo permanecer em órbita, né? E também relacionado à velocidade. Então é isso, daqui a pouco eu volto para a gente fazer um exercício, uma atividade em classe, tá bom?